Todo show de jazz é uma jam session? E o que é uma jam session, afinal? Eu sou a Mariana Pares. Eu sou o Fabiano Menezes e esse é o podcast Jazz em Goiânia. Estamos de volta com o podcast Jazz em Goiânia e hoje vamos responder uma pergunta que pode mudar a maneira como você ouve jazz. Todo show de jazz é uma jam session? E ainda temos um convidado especial diretamente de São Paulo, além da agenda semanal. Então, fique até o final. Fabiano, o Joab Reis, que é o nosso convidado de hoje, convidado virtual, que gentilmente gravou a sua participação e nos enviou por áudio, é também, além de produtor, compositor, excelente trombonista, um grande nome do jazz brasileiro atual. Ele é o fundador, o criador do Deja Vu Session. O que é o Deja Vu Session? O Deja Vu Session é um grupo grande de músicos com um número variável, dependendo da disponibilidade de cada um, de participar dos encontros mensais que eles fazem. Encontros esses em que eles tocam temas comuns do repertório do jazz e da música brasileira, temas tão comuns que a gente chama de standards. Então, o Deja Vu Session é uma grande jam session. Isso, o Deja Vu Session é uma grande jam session. O Deja Vu se encontra uma vez por mês em São Paulo, no Rio de Janeiro. Vocês podem seguir o perfil do Joab Reis e também do Deja Vu Session para saber melhor sobre a agenda. E foi um tema que a gente pensou em conversar hoje, porque é justamente isso, Deja Vu Session. Que session é essa? O que é uma jam session? Afinal de contas, Fabiano, num show de jazz, o que é improvisado e o que não é? Bom, numa apresentação de jazz é aquilo que a gente chama de sinônimo de liberdade, né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas, o que você acha que é jazz? Ah, jazz é liberdade, jazz é improvisação, jazz é expressão livre, né? Então a gente tende a achar que o jazz é aquele lugar da música onde todas as regras foram feitas para serem quebradas. Não é bem assim. Normalmente a gente estuda muito para poder dobrar essas regras a nosso favor, mas existe uma regra que nunca é quebrada, que é a forma da música. Essa é uma constante na apresentação e é o mapa através do qual os músicos se norteiam durante a improvisação. Me ajuda a entender bem. O que é a forma? A forma é a estrutura da música. Como a música é estruturada em termos de introdução, estrofe 1, estrofe 2, refrão, pré-refrão, finalização. No jazz a gente tem alguns jargões. No jazz e na música improvisada de um modo geral, principalmente quando a gente fala de música improvisada, a gente não trata muito de estrofe ou refrão porque não tem letra. A gente trata de parte A, parte B, a finalização às vezes a gente chama de coda, introdução é introdução mesmo. Então as músicas, os temas, os standards, eles têm formas conhecidas e essa forma ela não é quebrada. A gente toca o tema e depois improvisa seguindo essa forma, reproduzindo essa forma na qual o tema foi tocado. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu sou leiga, você é o músico e a gente faz essa interface com o público, né? Me ajuda a entender com um exemplo, onde a gente possa entender melhor o A, o B e aonde que o improviso e tudo isso vai rolar durante uma jam session. Bom, um tema que todo mundo conhece é o Autumn Leaves. O Autumn Leaves tem duas partes, a parte A e a parte B. A parte A, ela acontece duas vezes. A parte A é aquela melodia pararará, 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 pararará. Isso acabou a primeira parte A, ela se repete, começa de novo a parte A, pararará, 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 e aí a última frase é diferente da primeira parte A. Pararará. Então isso é o A. Isso é o A. Tivemos A, A. E aí começamos a parte B, que é a parte que tem a melodia assim. Pararará, 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 parará,
Pararararara, tararara, pararara, parará. E aí repete de novo o B. Não, no Alton Livros não repete. Uhum. É A, A, B. Algumas pessoas subdividem esse B em B e C, Uhum. né? Porque você tem o pararará, 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 que essa parte que eu cantei tem a mesma duração da parte A. Uhum. E o que vem em seguida, pararará, dará, não tem nada a ver melodicamente com Aquele a primeira final, né? parte B. Então não dá para chamar de AABB. Entendi. Seria AABC se você quiser subdividir a música em partes que têm o mesmo número de compassos, né? Mas via de regra a gente chama de AAB. Então, numa jam session, todos os músicos ali, como você disse, são músicos muito experientes, que geralmente vão participar de uma jam session. Às vezes tem iniciantes também. Quando a gente tem iniciantes, o que acontece na jam session? Geralmente você tem músicos que tocam juntos ou não, ou que nunca tocaram juntos, e o repertório que é escolhido para ser tocado, aquela música que vai ser tocada, é uma música que todos sabem, né? Que faz uma música que faz, é um tema que faz parte do repertório comum de todos. Então pode ser Autumn Leaves, pode ser Stella by Starlight, pode ser, tem vários temas que são muito conhecidos. E tem formas também genéricas, como, por exemplo, a forma blues, a forma jazz blues, que é uma forma que tem 12 compassos. Então, às vezes eu não sei tocar o tema, determinado tema, mas o solista fala para mim assim, é um blues em Fá. Eu já sei tocar a música. Você consegue se orientar. Eu já sei tocar porque a forma do blues em Fá com algumas pequenas variações, aí se tem uma variação muito específica, o músico vai dizer, é o blues em Fá, mas é aquele blues em Fá. Né? Então eu tinha te perguntado, né? O que é improvisado, o que é combinado, o que não é. Você me deu esse exemplo de Autumn Leaves, né? Com A, A, B. Onde vai entrar o improviso e quem improvisa numa jam session? Bom, o improviso vai entrar depois do tema. Quantas vezes o tema vai ser tocado? Depende. Geralmente é uma vez. Normalmente, existem algumas variações de introduções que são muito conhecidas. Algumas músicas têm introduções específicas, outras não têm. Mas a gente também, além de ter um repertório de standards, a gente tem um repertório de introduções e um repertório de finalizações, que são comuns, são umas 10 introduções assim, que a gente encaixa em várias músicas ou introduções parecidas, né? Então toca-se uma introdução ou não. Existe uma expressão que a gente usa muito que é direto da cabeça, do head, que os americanos dizem, né? Que é começar a tocar o tema já do topo da melodia. Seria o A? Isso. Começaria do início do A sem introdução, Perfeito. por exemplo, né? Se for o caso. Então, quem vai tocar o tema? Geralmente, se a formação tem um solista, é esse solista que toca o tema, né? Então, vamos imaginar aqui uma jam session que tem um baterista, um contrabaixista, um instrumento de harmonia, que pode ser o piano ou uma guitarra, e um saxofonista. Quem vai tocar o tema, geralmente, é o saxofonista, né? E se tiver vários solistas, se tiver 3 solistas, vai tocar o tema 3 vezes? Não necessariamente e raramente, eu diria. O que pode acontecer, às vezes, na primeira vez, um dos solistas toca o tema e na repetição do tema, todos os solistas tocam juntos para acrescentar um contraste, uma variação, chamar a atenção de novo sobre o tema. Mas, via de regra, toca-se o tema uma vez. A, B, por exemplo, no caso de Autumn Leaves. Em seguida, a gente parte para os improvisos. Quem vai improvisar primeiro? Numa jam session, é quem se prontificar, quem se voluntariar, né? Isso é um olhar que diz, né? Todos se olham, aí alguém acena com a cabeça e está saindo para o improviso. Às vezes, ninguém acena antes, num compasso anterior, no último compasso da forma, que é um compasso anterior ao início dos improvisos, o solista já se adianta e já invade, né, o solo, e aí todo mundo já sabe que é ele que vai começar. Pode acontecer um choque? Pode acontecer. Esse é um momento de muita cortesia e muita educação. Então, se às vezes alguém achou que ia improvisar e vai começar, mas um outro se adianta,
esse que achou que ia começar já retrocede e começa a acompanhar, ou se for um solista, já dá um passo atrás e deixa quem já tinha começado continuar. É interessante porque o público, e eu me coloco nesse lugar, né? Muitas vezes a gente não percebe isso. A gente vê essa magia acontecendo, como se fosse ali um grande bate-papo entre vocês, uma grande conversa. E o que a gente sempre percebe é que vocês estão se divertindo muito. Mas é como se fosse uma grande conversa. Imagina uma roda de pessoas em que a cada momento um vai dar a sua opinião. A sua opinião é o improviso. Não tem aquele momento que você vai falar, mas alguém começou antes e você recua? É isso que acontece, é da mesma forma. É bem sutil. É bem sutil. E ninguém diz assim, olha, ele aí ia falar, deixa ele falar. Não. Quem começou por último, entende, opa, peraí, ele já estava desenvolvendo um assunto, deixa ele terminar ali. Fala você, né? Isso. Interessante. E a canja, a famosa canja? Você vai a um show de jazz, tem um músico amigo de outra cidade, ou que toca geralmente em outro lugar, mas dá uma passadinha por ali. Essa canja é uma jam session? É uma espécie de jam session. É uma jam session específica porque quando você diz canja, presume-se que esteja acontecendo um show de um grupo que pode ter ensaiado. E uma pessoa vai integrar momentaneamente esse grupo, né? Um músico vai integrar momentaneamente esse grupo para tocar uma música. A canja geralmente é uma música, duas no máximo, né? Então é uma jam session onde algumas pessoas estão tocando juntas num show que pode ter sido ensaiado, combinado, mas naquele momento inseriu-se um elemento novo, que é um músico que estava na plateia e subiu, foi convidado para tocar uma ou duas músicas assim de supetão, sem ensaio. Tem que fazer a diferenciação entre uma canja e uma participação, né? A participação pode ter sido combinada, pode ter sido mais estruturada, uma coisa que previamente todo mundo sabia que ia acontecer. E até ensaiada, né? Pode ter sido ensaiada ou não, vai depender muito da dinâmica do grupo, mas todo mundo sabe que vai acontecer, e as pessoas pelo menos se conhecem. A canja fica subentendido que é uma surpresa. Fomos fazer um show num determinado local, chegamos lá, estamos no meio do show e descobrimos que na plateia existe um músico que eu não conheço, o baterista não conhece, o baixista não conhece, mas sabe-se que ele é um músico que domina esse repertório comum. Aí a gente pergunta, quer dar uma canja? A pessoa sobe, o que você sabe tocar? E geralmente vai para os standards, né? Geralmente, porque o standard é o repertório comum, né? E geralmente tem uma questão de educação aqui também, que é o seguinte, quando a gente convida alguém para dar canja, a gente deixa a pessoa escolher o que é que ela quer tocar. Perfeito. Né? Assim, quer dar uma canja? Sim. O que você gostaria de tocar? Né? E num episódio futuro, a gente vai fazer um episódio só sobre standards, né? Para entender melhor esse universo. Então, voltando para o Déjà Vu Session, que é esse exemplo que a gente está trazendo de uma jam session, é um show super contagiante, que você pode ver no YouTube, pode ver também presencialmente uma vez por mês lá em São Paulo, no Rio, em festivais. A gente vai falar disso um pouquinho mais para o final, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Henry Marcelino lá no Saga Jazz Festival, que é um baterista que integra, muitas vezes, o Déjà Vu Session. Depende muito disso, porque esses músicos são músicos que tocam no Brasil todo, no mundo todo, então eles se alternam, né, nesse lugar. E foi um bate-papo muito bacana, né? Foi, o Henry, a gente conversou com ele nos bastidores do Saga Jazz Festival, o Jazz Goiânia esteve lá para cobrir. O Henry, na ocasião, esteve acompanhando a Paula Lima, e a gente aproveitou para conversar com ele sobre essa dinâmica do que é combinado e o que é improvisado no Déjà Vu Session. Ele nos explicou que o Déjà Vu não tem nenhum ensaio. Eles chegam para montar e passar o som no dia do show e ali, durante a passagem de som, eles tocam a introdução e a finalização de cada uma das músicas que eles vão tocar. O restante é todo improvisado. E quando eu digo improvisado, eu estou incluindo a forma como o acompanhamento é feito, porque a gente às vezes coloca assim que o improviso é o solo
do improvisador, né? Aquele momento que tocamos o tema e o saxofonista vai improvisar. Não. O acompanhamento também, a forma de acompanhar o tema também pode ser improvisado. O baterista, de repente, pode ter acordado inspirado e pensado, essa música é um samba, mas hoje eu não vou tocar em ritmo de samba, vou tocar em ritmo de salsa. Que tal? O que vocês acham? Né? E aí dá aquela intenção, ele pode falar isso ou não, dar uma intenção, o baixista entende que ele está caminhando para uma intenção de salsa, muda o acompanhamento, daqui a pouco o pianista entendeu e já está executando os clichês de salsa no piano. Pode acontecer, inclusive acontece sempre. E é interessante a gente fazer essa analogia, porque no entendimento geral, no entendimento comum, quando a gente fala que alguém fez de improviso, muitas vezes tem uma conotação negativa, né? Como se a pessoa não tivesse se preparado para aquilo. E o improviso no jazz no jazz e na música instrumental como um todo, né? Já é de outra ordem, porque para improvisar, o sujeito tem que estudar demais, né? Na música instrumental, a gente costuma dizer, improviso não é gambiarra, né? O improviso é uma forma de expressão onde, assim como um discurso, assim como uma oratória, é onde o músico expressa as suas opiniões musicais, mas essas opiniões são frases e palavras que ele já executou antes, assim como eu já falei antes essas palavras que eu estou falando agora de improviso, né? Então, não é uma música onde, durante a improvisação, não é uma música pensada nota a nota, mas sim expressão a expressão, assim como um discurso falado. Perfeito. Até para um discurso é preciso um preparo, né? Sim. Você vai discutir um assunto, você precisa dominar aquele assunto, senão também passa vergonha. Exatamente. E para você que quer sentir na prática, na pele, ao vivo, como é a energia de uma jam session, neste final de semana, alô galera do Jazz em Goiânia que está em São Paulo ou estará em São Paulo neste final de semana, 22, 23 e 24, teremos o Jazz na Serra. É um festival que acontece em Santo Antônio do Pinhal, São Paulo, região serrana ali da Serra da Mantiqueira, e tem como curador e também vai tocar lindamente nesse festival o nosso querido Joab Reis. Joab nos mandou gentilmente uma pequena participação e a gente vai tocar essa participação agora para você. Fala galera, eu sou Joab Reis, fundador da Deja Vu Session, a maior jam session do Brasil, que todo mês acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. E também sou curador do festival Jazz na Serra, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24, agora de agosto, nesse final de semana, em Santo Antônio do Pinhal. Estou passando aqui para convidar vocês para conhecer Santo Antônio do Pinhal e aproveitar para conhecer o Festival Jazz na Serra, que está com um line-up incrível. Inclusive a Deja Vu Session fará uma apresentação nesse sábado, dia 23, às 18 horas. Então você é meu convidado. O festival está incrível com line-up que traz artistas como Hamilton de Holanda, Trio Corrente, Thiago Espírito Santo e banda, Cíntia Piscin, Ellen Oléria, entre muitos outros. Então cheguem mais, Festival Jazz na Serra, nesse final de semana. Nos vemos lá. Então não perca, a programação completa você encontra através dos perfis do Deja Vu Session, do Joab Reis e do próprio Jazz na Serra. Neste final de semana, para quem estiver por lá, é imperdível. Além de Joab Reis, como ele mesmo mencionou, Hamilton de Holanda, Trio Corrente, enfim, tá um show incrível. E também Thiago do Espírito Santo, que esteve aqui em Goiânia recentemente, né? Esteve aqui no Elegia Café e tá lá no nosso canal do YouTube. É o show gravado, show lindo do Thiago com o pai dele, com Arismar do Espírito Santo. Um show totalmente improvisado. E para ouvir em casa, eu recomendo o álbum The Quintet, Jazz at Massey Hall. É um álbum, é uma jam session gravada. Tem Charles Mingus, Max Roach, Bud Powell, Charlie Parker e Dizzy Gillespie. É o único registro que existe desses 5 músicos tocando juntos e o último registro do Charlie Parker com o Dizzy Gillespie. É um descasso, recomendo demais, você vai entender direitinho o que é uma jam session, o que é os músicos
tocando livremente, ao mesmo tempo se respeitando e dialogando dentro da linguagem musical. E para finalizar, quem estiver em Goiânia, neste final de semana teremos, quinta-feira, lá no Elegia Café, Adriano Trindade, fazendo sua passagem aqui por solo goiano, e na sexta e no sábado ele estará na Musa Jazz Club, que é um jazz club sensacional no coração do Cerrado, lá em Pirenópolis. Além disso, você encontra no @Jazz em Goiânia, lá no Instagram, toda a programação do que está rolando de música instrumental, música brasileira, jazz, um pouquinho de tudo. Vai lá que você fica por dentro. E se você é avesso às redes sociais e prefere receber toda a sua programação no seu WhatsApp, é só nos mandar um oi através do WhatsApp, né? Nós temos um grupo no Instagram que entrega toda essa programação de uma forma bem ética e respeitosa, né, Fabiano? Pode ficar tranquilo que é um grupo onde só os administradores mandam mensagem, então não tem mensagem chegando de madrugada, não tem comentários, nada disso. É só a programação mesmo, chegando uma vez por semana no seu WhatsApp para você já se programar e escolher aí o seu lazer instrumental improvisado do final de semana. Se você quiser fazer parte desse grupo, dá um oi pra gente lá no WhatsApp que a gente te inclui no grupo. O número é 62-98173-3666. Então é isso. Muito obrigada por nos ouvir novamente. Um agradecimento muito especial ao Joab Reis, que mesmo na correria, tocando, porque ele não para, está sempre em estrada, sempre tocando, sempre viajando, ele conseguiu um tempinho para poder mandar um oi e nos atender tão gentilmente. Muito obrigada, Joab. Muito obrigada a vocês e a gente se vê no próximo episódio. Conta pra gente lá no Jazz em Goiânia, no @Jazz em Goiânia do Instagram. Você é músico, já participou de uma jam session? Teve coragem de subir no palco? E você, que já assistiu uma jam session, como é que foi essa experiência para você? Até a próxima. Até a próxima.